Olá, sejam bem-vindos ao nosso episódio especial do Elos Entre Nós. Hoje vamos tratar dos resultados de 2024 dos nossos planos, com as explicações de quem mais entende do assunto. Estamos aqui com o nosso gerente de investimentos, Leonardo Galuzzi Sansivieri, e com o nosso especialista atuarial, Jorge Garcia Filho. As 8 novas patrocinadoras do Grupo Eletrobras impulsionaram o crescimento exponencial do Elusprev em 2024. Houve saltos de 77 para 781 participantes neste plano e de 1 milhão para 11 milhões em patrimônio. Nos dois casos, o aumento é de mais de 10 vezes comparado ao ano anterior. E o plano segue aberto a novas adesões de novos colaboradores do Grupo Eletrobras, que desejam contar com uma previdência complementar. Até o encerramento de 2024, o plano contava apenas com participantes ativos, com uma média de 36 anos de idade. Bom, Leonardo, esse plano conta com 4 perfis de investimentos, disponíveis para a escolha do participante a cada 12 meses. Como é que foi o desempenho desses perfis ao longo de 2024? Bacana, viu? Acho que antes da gente falar de retorno, só para relembrar quem está nos ouvindo, como é que funciona a dinâmica dos perfis, Então, o perfil protetor é um perfil que compra exclusivamente a estratégia de renda fixa, então é um perfil mais conservador. Depois o perfil equilibrado, a gente tem um pouco de parcela de renda fixa, mas inclui a parcela de multimercado estruturado. E o dinâmico e visionário, que são os perfis mais arrojados, a gente inclui as estratégias de renda variável e exterior. Então o ano de 2024 foi um ano de bastante volatilidade, Vale comentar aqui algumas questões que influenciaram no mercado. A gente teve, olhando para o Brasil, questões relacionadas ao teto dos gastos do governo, a meta da inflação, que o governo não conseguiu controlar dentro da banda, e além de questões externas, como desafios geopolíticos, com guerras, e a desvalorização do real. Tudo isso fez com que os indicadores no ano de 2024 tivessem uma volatilidade grande, e isso obviamente impacta os nossos perfis. Quando a gente olha o desempenho, a gente teve o perfil protetor com retorno de 9,98 de desempenho, o perfil equilibrado com retorno de 8,37, o dinâmico 6,14 e o visionário 4,27. Portanto, quando a gente observa, os perfis mais conservadores tiveram melhor desempenho, enquanto que os perfis mais agressivos tiveram um retorno um pouco mais baixo. Sim, aí afetados pelo cenário econômico, Cada perfil tem um índice de referência, que é estipulado na política de investimento. Como é que funciona? A gente não superou o índice de referência, mas quando a gente olha o mercado, quando a gente olha outras fundações ou planos abertos, de previdência, a gente superou, a nossa rentabilidade foi superior. Mas como é que a gente estabelece esse índice de referência? Legal, acho que vale comentar que o índice de referência ele é firmado anualmente pela Elos e pelos órgãos de governança, Então é um estudo feito pela área de investimento, junto da consultoria, do comitê de investimento, da diretoria e do conselho. E esse índice de referência ele é definido lá na política de investimento. Então, para quem está nos ouvindo, a política ela fica disponível no site da Elos. E como eu falei, é atualizada todo ano. O índice de referência, o Vivian, ele é uma projeção que a gente faz 12 meses antes, para entender como que aquele portfólio de investimento vai performar nos períodos seguintes. Mas é óbvio que as movimentações de mercado, essas oscilações que a gente trouxe, elas influenciam o desempenho real do plano. Então, diferentemente dos planos BDs, que tem ali a sua meta atuarial, o índice de referência, caso não cumprido, ele não starta, não traz nenhum impacto relacionado a equacionamento ou nada disso para o plano CD. Então, o índice de referência é uma meta, é uma bússola, que a gente balizador, busca. Perfeito. E acho que vale comentar também, Vivian, você falou do desempenho perante o mercado, Isso. A gente aqui na área de investimento passou a fazer um monitoramento olhando perfis de investimento ofertados por bancos, seguradoras, gestoras, justamente para poder comparar se a estratégia que a gente está buscando no protetor, quebrado, dinâmico e visionário, quando eu olho para o mercado, ela está fazendo sentido. O que a gente viu no ano de 2024, tá, Vivian? O perfil protetor, por exemplo, que teve um retorno de 9,90, ele ficou maior do que a média de mercado, que entregou ali um retorno de 8,72 pontos percentuais. Quando a gente olha o equilibrado, dinâmico e visionário, a história é a mesma, mas eu vou dar ênfase para os perfis mais agressivos, porque o visionário, por exemplo, entregou um retorno de 4,78,
como a gente já tinha comentado, e perfis semelhantes, ofertados por bancos, seguradoras, no ano, teve um desempenho de 0,81. Né? E esse desempenho, obviamente, ele foi puxado, por exemplo, pela Bolsa de Valores, que apresentou um retorno bastante negativo em 2024, menos 10%. Né? E, por exemplo, o índice MAB, que é um índice de inflação, que também teve um retorno negativo no ano. Né? Então, como você bem comentou, né? A gente teve ali os desempenhos que ficaram um pouquinho abaixo do índice de referência, mas quando a gente olha para o que o mercado oferece, os nossos perfis entregaram um retorno acima disso. O que o mercado entregou, né? O nosso, então, a gente pode ficar com esse sentimento, porque quem é do plano CD, né? O Elusprev, o Futurize, a gente costuma acompanhar, às vezes, mês a mês, né? E tem esse sentimento, tô ganhando ou tô perdendo? Eu acho que aqui também tem um ponto importante de reflexão, Leonardo, que é a questão de ser um produto de previdência. Né, de que mesmo que a gente olhe o resultado anual ou daqui a pouco eu olhe o resultado mensal, a gente tem que mirar o longo prazo, né? Então essa ansiedade é importante também controlar. Daqui a pouco a pessoa olhou, eu estava no perfil visionário em 2024. Se eu tivesse no protetor, mas se olhar no longo prazo, esse perfil tem uma tendência, por ter mais risco, de entregar maiores rentabilidades. Então é importante também entender essa dinâmica, né? Sim, com certeza. E quando a gente faz os estudos de fronteira eficiente, né, para justamente entender qual vai ser o investimento que a gente vai fazer no próximo ciclo, a gente olha janelas de longo prazo. Os estudos são feitos olhando 5, 10 anos, né? Sim. Então, é o que você comentou. A gente tem o perfil, o participante, o nosso cliente pode mudar de perfil caso queira, mas a teoria mostra que o ideal é que você escolha um perfil e mantenha ali o mais tempo possível. E é óbvio, dependendo da sua condição e momento de vida, você pode mudar, né? Mas o longo prazo é o que faz diferença quando a gente fala de investimento em previdência. Perfeito. E aí, puxando esse gancho, aproveitar aqui o Jorge, nosso especialista atuarial, o plano CD de contribuição definida, ele não gera um benefício vitalício, assim como o plano BD de benefício definido. Né? Então, ele tem um compromisso e uma responsabilidade maior que recai sobre o participante, dele estar olhando esse saldo, dele estar acompanhando, dele saber se isso pode gerar um benefício lá na frente que atende à sua expectativa. Né? Então, qual que é a importância, quais os principais pontos de atenção para os participantes desse plano? O que eles têm que prestar atenção ao longo da jornada de acumulação? Bom, Vivi, isso mesmo que você trouxe, o participante de um plano CD, ele não tem a garantia desse benefício vitalício, o benefício dele é atrelado ao seu saldo de contas no momento da aposentadoria. Se a gente for pensar, assim, é meio complicado a gente dar essa garantia de um benefício vitalício, até porque a gente não sabe como que vai ser o comportamento ali do assistido, do participante, no momento da sua aposentadoria. Então, mas alguns pontos ele tem que levar em consideração. Primeiro, ter uma recorrência no pagamento dessa contribuição, até porque no momento que ele vai aumentando o seu saldo de contas, a rentabilidade mensal, anual, ela vai fazendo mais efeito naquele saldo de contas. Como o Léo também pontuou, essa troca de perfis não é tão recomendado para o participante, porque ele pode, nesse momento de troca, ele sai perdendo, porque ele fica, aquele perfil parece que rendeu mais, aí ele vai pro perfil, diminui, vou pro outro também, então o mercado muda e ele troca o pé, que a gente costuma dizer, né? E aí ele vai indo nessas trocas e pode sair perdendo. Então, se manter num perfil, ter essa recorrência da contribuição e também pensar que o investimento de previdência complementar num plano patrocinado, a gente tem que olhar ao longo prazo e também é um dos únicos investimentos que você já sai com 100% ali na partida, porque você tem a garantia da contribuição da patrocinadora. Então, você contribui 100, a patrocinadora também vai contribuir 100. Vou pegar um gancho aqui, Vivian, só na fala do Jorge e trazer, né? Eu tenho feito uma fala que é o seguinte: eu estou há 18 anos no mercado de previdência, eu tenho um patrimônio acumulado, 33% do patrimônio que eu tenho no meu saldo foi esforço meu, descontado do meu contra-cheque. 33% foi esforço da patrocinadora, das empresas que eu trabalhei e colocaram. Os outros 33% são juros. Né? Então, o longo prazo, quando a gente fala de plano CD, ele faz muita diferença. Né? Então, essa fala que o Jorge falou, ela é totalmente correta. Né? O participante tem que mirar, obviamente, o longo prazo e ter constância, né? Recorrência. Perfeito. E aí a gente tem algumas faixas de contribuição
né? A pessoa pode escolher. A partir do momento, é importante salientar, se ela não contribui ali no teto, na maior faixa, ela perde uma parte da contrapartida da patrocinadora, né? Então é importante também estar atento em que faixa de contribuição você está. Essa faixa pode ser alterada a cada 6 meses, né? E também e aquilo não é o máximo que você pode contribuir. Existem os aportes esporádicos, né? Que podem ser feitos, inclusive, mirando aí o benefício fiscal, né, que é um instrumento importante que o pessoal que vai fazer a declaração de imposto de renda está fazendo, já vai sentir o impacto que é atingir ali os 12% da sua renda tributável em contribuições, né? Isso gera um impacto bem interessante no seu imposto de renda. E aí, Léo, para a gente fechar aqui esse bloco de explicações, a gente já pode antecipar alguma coisa de resultado 2025, do primeiro TRI, pelo menos? Claro, a gente tem os números já do primeiro trimestre, tá, Vivian? E assim como 2024, 2025 também está, né, um ano bastante volátil no mercado. Você tem ali os Estados Unidos principalmente impactando, né, o mundo com aquelas tarifas que o Donald Trump tá colocando. De toda forma, o nosso portfólio está bastante resiliente, né? A gente tem os perfis protetor e equilibrado no acumulado de janeiro a março, entregando um retorno em torno de 2,97%, quase 3%. E os perfis dinâmico e visionário com retorno um pouquinho melhor, 3,05% e 3,03%, né? Então a diversificação aqui, mais uma vez, ela é importante para fazer, né, um contrabalanceio à volatilidade. E para encerrar aqui, falar que 2025 possivelmente vai ser mais um ano de renda fixa, né? A gente estima aí a taxa Selic em torno de 15% ao final do ano, o que traz bastante possibilidades de retorno para os nossos perfis. Obrigada, Leonardo, obrigada, Jorge, pelas explicações. A gente ressalta para os nossos ouvintes que o assunto não se esgota aqui. No nosso relatório anual integrado, disponível no site, tem mais informações para quem quiser se aprofundar aí nos resultados de 2024, cenário econômico, traz também os resultados consolidados da Elos, né? Principais destaques, projetos em que a gente está participando. Então é importante a leitura aí desse documento, uma leitura bem fácil. Você pode ir diretamente no ponto que quer saber mais informações, né? É navegável ali através do menu. Então convido a todos a acessá-lo no nosso site. Obrigada por nos acompanhar e até a próxima.